Adoração é o tema da nossa aula de hoje. Nós estamos aqui com o João, meu filho, nosso irmão Gustavo, e eu quero pegar Gustavo de surpresa aqui hoje, que a gente não preparou nada, a gente não combinou. Eu queria saber um pouco o que ele fala sobre adoração, o que ele entende sobre adoração. Fala com a gente aí, Gustavo, por favor. Bom dia a todos, a paz. Sobre adoração, eu queria falar para mim que é adoração. Primeiro, você ter uma vida diante de Deus, não só na igreja, mas uma vida de adoração mesmo. Além de você adorar com louvores, também oferta também é uma forma de adoração. Verdade. Você, você está ofertando na casa, ajudando o irmão, os irmãos. E também a forma de louvar, cantar, uma forma de adoração também. Assim, resumidamente, para mim é isso. Perfeito. Perfeito e cirúrgico. Eu quero usar o texto, e eu gostaria que você que está em casa abrisse comigo o Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Vamos ficar até aqui. Aqui, nós sabemos que é sobre o momento do nascimento de Jesus. Esse texto é muito interessante. Eu poderia ficar aqui 2 horas falando dele, só que não é o nosso objetivo nesse momento. Mas escute isso. Jesus, antes de nascer, já tinha gente se preocupando em adorar a ele. O Gustavo ele foi muito feliz na sua colocação, porque adoração não é só sobre cantar. Adoração é um estilo de vida. Aqui, ao nascer Jesus, o texto diz que os magos do Oriente foram até a ele para o adorarem. E no versículo 11, e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ou seja, antes de Jesus nascer, já teve um planejamento por esses homens para ele ser adorado. Quando ele nasce, eles estão chegando na casa de Maria. Quando eles olham o menino, o texto diz, Gustavo, que eles se prostram e adoram a Jesus. Eles abrem os seus tesouros e ofertam as dádivas, como o texto diz, ouro, incenso e a mirra. Todas essas dádivas eles levaram em adoração a Jesus. Então, oferta é adoração. Louvor é adoração. Obediência é adoração. Estilo de vida. Adoração não é o que eu faço em um culto. Adoração é de fato o que eu vivo. Então, para a gente entender um pouco sobre esse assunto, eu quis trazer esse texto para a gente perceber que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, foi adorado já nascendo aqui na Terra. A gente sabe que ele é Deus, mas enquanto ele esteve aqui, ele foi homem e habitou dentre os homens. Então, quando ele nasce, ele já recebe adoração. É interessante isso porque
A gente costuma dizer no momento de culto, por exemplo, que adoração a Deus, a gente tem o costume de entender que é louvor, né? Então a gente está na igreja e a gente acha que quando a gente está louvando, só isso é adoração, mas não é. Adoração é tudo aquilo que a gente faz também no momento do culto. Então, quando, por exemplo, a gente chega no horário do culto, a gente está adorando com excelência, Gustavo. Às vezes, quando eu vou olhar para o Gustavo um pouquinho, para o João aqui, que é só uma forma de eu conseguir falar diretamente assim com eles. Então, quando eu chego no culto no horário, eu estou adorando com excelência. Eu posso chegar, por exemplo, ao domingo, nos domingos, a 30 minutos depois. Eu estou adorando ainda, mas não com tanta excelência. Então, quando eu chego no culto do horário, eu estou adorando com excelência. Quando eu obedeço a liturgia do culto, eu estou também adorando com excelência. Então, escute isso. Todo culto, em toda a igreja, tem uma liturgia, tem uma programação, uma organização do início ao fim. E tem pessoas que dirigem esse culto, que conduzem essa liturgia. Então, normalmente, na nossa igreja, por exemplo, a gente ora e a gente tem o costume de pedir àqueles que podem para se ajoelhar. Então, a gente fica ali alguns minutos em oração e às vezes está chegando algumas famílias ainda e elas chegam também, já se ajoelham para orar. Depois da oração tem os louvores. Depois dos louvores tem a oração pelas nossas crianças, para eles irem para o Espaço Kids, né? Para ter o momento deles lá também. Depois tem a pregação, tem a palavra. Então, a gente tem esse costume, essa é a nossa liturgia. Quando alguém vai num culto, independente de qual igreja, eu estou dando o exemplo da nossa, mas quando alguém vai no culto e não obedece à liturgia, logo não está entregando uma adoração com excelência. Por quê? A Bíblia diz que Deus institui as autoridades. Então, tem autoridades conduzindo o culto. Sabe, o culto é um encontro de expectativa. Essa aula de hoje sobre adoração eu não vou levar muito profundo. A gente vai ficar aqui no raso ainda. E num próximo momento a gente vai gravar mais uma aula sobre adoração de uma forma mais profunda e até num período de tempo maior. Escute isso. O culto é um encontro de expectativas. Eu vou para o culto com uma expectativa. Os irmãos da igreja vão para o culto com uma expectativa. E o próprio Deus também tem uma expectativa. Então, o culto é um lugar de expectativa. Eu vou com a expectativa de orar, de ouvir uma palavra, de louvar a Deus, de entregar a minha vida, de entregar o meu coração, de fazer uma oferta. Então, é uma expectativa que eu estou indo. E também tem uma expectativa de quem está dirigindo o culto. Então, por exemplo, quando tem alguém adorando no momento do louvor, ministrando o louvor, e falando assim, ó, levanta sua mão, diga palavras para o Senhor em adoração, glorifique o nome dele, exalte o nome dele, isso é uma expectativa. Porque tem alguém com a expectativa de entregar uma adoração genuína para Deus. E ali o Espírito Santo vai nos conduzindo. E quem está na cadeira, quem está na parte de baixo, no templo, quem não está no altar da igreja, quem está nas cadeiras, precisa acompanhar essa liturgia. Porque quando a gente está adorando a Deus na igreja, há uma atmosfera diferente. E eu sei que você está ouvindo essa aula, sabe disso. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então a igreja está adorando a Ele, está louvando a Ele. Então eu queria te conduzir, te explicar essa importância de você suprir a expectativa. Então às vezes o irmão fala assim, tem algum ministro de louvor, por exemplo, e fala assim, fica de pé. Aí tem gente que fica sentado. Podendo ficar de pé. Se você pode, fica de pé. Vamos adorar o Senhor. Fecha seus olhos. Esqueça quem está do teu lado, da direita, da esquerda, quem está na sua frente. Entrega um momento. Vamos estar no momento de adoração ao Senhor. Então, o culto é um lugar de expectativa. Eu estou falando isso porque Jesus nascendo já teve uma expectativa de adoração. E teve o ato da adoração.
E essa adoração não foi só com oferta. Essa adoração não foi só com palavra. Essa adoração foi com oferta, com palavra, com esforço, porque esses homens que nós lemos aqui no texto andaram horas para chegar até ele, sendo guiado por uma estrela. Eles se prostraram diante do menino Jesus. Eles se ajoelharam, se abaixaram em rendição e adoração. Então, adoração não é apenas o que eu canto. Adoração é o meu estilo de vida. Eu gostaria de encerrar essa aula te influenciando, te conduzindo a quando você estiver num ambiente de culto, sendo num culto doméstico, sendo num culto na igreja, sendo em um culto ao ar livre, participar e suprir, buscar, melhor dizendo, buscar suprir a expectativa do céu, a expectativa da igreja, e eu sei que também a sua expectativa nesse momento de adoração. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula.